Eu não sou da área de computação, no caso de programação, nem nada. Eu sou formado em artes plásticas pela URGS e me formei em 98. Desenho desde pequeno, gosto de desenhar, gosto de criar. E, na verdade, eu acabei testemunhando no meu processo de vida a seguinte questão. Né? Nós não podemos pensar nas áreas, principalmente quando a gente fala em engenharia de computação, desenvolvimento em computação, a gente não pode pensar nesses cursos de forma isolada. Cada vez mais isso faz parte das nossas vidas, né? Em tudo. Né? Então eu, por exemplo, eu uso, de certa forma, eu uso o instrumento da computação para questões gráficas de criação, né? Principalmente na área de audiovisual. Então, assim, vocês podem até sentir falta na minha apresentação de coisas mais técnicas, tipo hardware, tipo de linguagem, de programação, mas não se preocupe, na verdade esse não é o meu objetivo. O objetivo aqui é mostrar o conceito de realidade virtual e o impacto que isso tem nas nossas vidas. Não só atualmente, no nosso presente, como também no futuro. Né? Então, assim, hoje eu sou parte de um grupo chamado CGGO. Deixa eu ver se consigo passar para o slide certo. Eu vou passar direto para a marca. Deixa eu falar. Eu vou começar com o portfólio. Tá? A CGGO, na verdade, ela é uma empresa relativamente nova. Ela nem é uma empresa, ela é um coletivo. Né? Eu tinha uma produtora chamada Animake. Eu produzi mais animação para publicidade durante 10 anos. Eu cheguei a dirigir uma equipe de quase 12 pessoas na parte de produção. E eu sou muito fuçador, eu sou um autodidata, eu não fiz um curso das ferramentas, eu sei fazer computação gráfica, eu mexo, eu não sou, eu realmente gosto de botar a mão na massa. E eu fui aprendendo sozinho. A primeira vez que eu realmente mexi num programa de computação gráfica 3D foi em 94, usando o Lightwave dentro de um computador Amiga 4000. Então, assim, foi quando eu vi um novo mundo. E aí eu comecei a trabalhar mais com a produção de material para a produção de vídeo. E quando eu inaugurei a empresa Animake, em 2007, eu passei a atender a área publicitária. Então, a gente desenvolvia material de animação para comerciais de TV, criação de personagens, seja 3D ou sendo 2D, como desenho animado. Mas para fazer esse processo de criação, tinha que mexer nas ferramentas. E, às vezes, eu também metia a mão na massa em programação. Eu aprendi a trabalhar, por exemplo, na época que o Director, existia um software chamado Director, tinha o Macromedia, a marca Macromedia que trabalhava com o Director, que era um software de multimídia. Então, tu fazia um CD-ROM e botava no computador, na época dos CDs, né? Já estava obsoleto. Então, eu aprendi o Lingo. Depois eu fui para o Flash e comecei a aprender ActionScript. Então eu fui mais fuçando, assim. Então eu parei no ActionScript 2 e parei de programar, ficava só na criação. Então aqui eu vou mostrar para vocês um apanhado geral do que nós fazemos, o que é o nosso portfólio, e nada melhor do que mostrar visualmente. Epa. Apertei errado. Vamos lá. Era o videozinho que tinha na play? Isso. Tem que apresentar. Eu acho que eu estou apertando o botão errado. Apertando bem. Aqui. E aí eu aperto do meio. Isso. Play. É isso aí. Não deu. Então eu vou usar o meu mouse. É o mouse. Mouse velho. Isso é mais importante. Então tá, vamos de novo. Eita. É tudo que eu quero? Tá bom. Criou vida. É YouTube, gente.
Então esse aqui é o plano geral dos trabalhos, pode deixar apagado, acho que vai ser legal. Sem problemas para vocês, pessoal. Vamos para valorizar a tela, né? Então o que acontece? Não fiz esse trabalho sozinho, eu tenho um parceiro de trabalho, também ele é muito bom na parte de modelagem e animação, principalmente modelagem. E aqui a gente desenvolveu material usando softwares como 3ds Max, After Effects, Nuke, para finalização. E esse é o resultado. Tive a oportunidade de, assim, por pura vontade de aventura, eu me meti a ficar 4 meses em Toronto, no Canadá. Guardei uma grana, quis conhecer o mercado de lá para esse tipo de trabalho. 2014, foi final de 2014. E uma das coisas interessantes que acontece lá e que eu acho que a gente precisa muito aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, é que lá acontecem muitos agrupamentos, reuniões de pessoas, tipo meetup de comunidades. Então, por exemplo, havia um meetup chamado, que falava sobre realidade virtual. E eu disse, como assim? O que é? Que coisa é essa, né? Interessante, eu vou querer ver, né? Vou para a reunião desse meetup. Não precisava pagar nada, era um monte de profissionais reunidos, batendo um papo, tô comendo um salgadinho, tomando uma cerveja e fazendo apresentações como essa. Aí eu conheci a realidade virtual, 2014. E já estava bombando isso em Toronto. O que acontece? Ali eu vi, putz, isso aqui é o futuro do nosso trabalho. Então eu comecei a ir atrás desse tipo de coisa. Deixa eu ir para o próximo slide. Então eu tive a oportunidade, por causa da realidade virtual, tanto eu como meu parceiro de trabalho, a gente começou a buscar aprendizado nessa área. E aí a gente passou a treinar o software chamado Unreal Engine 4, que é um engine de game, é um engine de desenvolvimento de games. E por que a gente pegou isso? Porque uma das coisas que nós descobrimos é que as placas gráficas hoje disponíveis no mercado são excelentes em simulação de realidade, de hiperrealismo. E o Unreal, assim como o Unix também tem um ótimo portfólio para o Unity tem um ótimo portfólio de trabalho para isso. A gente viu que nessa oportunidade que nós fizemos no Sebrae, nós desenvolvemos 2 maquetes eletrônicas de espaços conceituais em que a pessoa, usando óculos, fazia um passeio por esse espaço. Esse aqui é só um vídeo de demonstração do, por exemplo, espaço loja. No caso, foi usado um Unreal Engine. Esse aqui não precisa nem aumentar, esse eu vou falar junto. Então, eu só vou fazer uma paleta geral aqui, né? Então, o que acontece? Nós construímos essa loja em 3D no 3ds Max, importamos no software Unreal Engine e fizemos toda a base de programação, iluminação, realização e programação. Para quem não está acostumado com programação em C, o Unreal Engine é muito bom como programação visual. Ele tem um recurso chamado Blueprints. E tu pode desenvolver um game usando só nós. Né? Então tem esses recursos interessantes. E o resultado é esse aqui. Para um engine de game. Né? E nós fizemos essa experiência com óculos. Até tenho aqui no meu smartphone que eu vou rodar uma versão. Esse aqui é um Nexus 5. E aqui tem uma versão da loja. Claro que eu não vou botar o óculos porque vocês não vão enxergar nada, mas aqui dá para ter uma ideia de como ele aparece na tela do smartphone. Ele serve para cardboard. No caso, aqueles óculos que são onde você encaixa o celular. Né? Aqui ele está começando uma introdução em azul. Está meio distante, mas dá para ter uma ideia de que ele está usando os recursos de giroscópio e magnetômetro do smartphone. Tá? Quanto tempo tem? Até as 9h30. Tá. Então tem aqui.
rodando. Isso aqui ele está usando o recurso da placa gráfica, é o recurso gráfico do smartphone. Graças ao Unreal Engine. Ok? Eu falei que não ia falar muito sobre questões técnicas, mas eu acabei entrando um pouco. Muito bem, vamos para o próximo item então. Só vou mostrar um pedaço. Esse aqui também foi um dos espaços virtuais que nós desenvolvemos. Opa! Play no vídeo. Esse aqui é um outro espaço virtual que nós desenvolvemos, no caso foi um restaurante conceito. Usando o mesmo recurso, também usando um engine de game. E só para mostrar o resultado final, que ele puxa para um realismo bem convincente. Isso, no caso, foi para um evento que aconteceu na FINAPRE em Erechim. Tinham 15 cadeiras e as pessoas sentavam nas cadeiras, que o ideal que seria giratório, e usavam aqueles óculos que na verdade são cardboards de plástico, com os smartphones encaixados, e ficavam girando dentro do espaço. Então, a área de arquitetura para isso aqui é uma área super promissora. Bom, com isso eu queria dar para vocês um bem-vindo ao futuro, o futuro que já está no presente. Nós já estamos vivenciando o futuro, quando nós falamos de realidade virtual. Mas assim, no final, no que consiste a realidade virtual? Qual é o conceito disso? Por que se fala a realidade virtual? Né? A realidade virtual, na verdade, não deixa de trabalhar com a interatividade sensorial. Né? Então nós temos os nossos sentidos aí. Sentido de visão, podemos considerar tato também, sentido de posição no espaço. Então, quando você você participa de uma experiência em realidade virtual, você tem a sensação de que está nesse espaço, você é transportado para esse novo espaço. Muito bem. Por isso a gente fala em interatividade sensorial, porque a interatividade também se dá pela forma como você interage nesse espaço. Então, contextualizando, né, no caso, o realidade virtual é um sistema visual rico, multissensorial, que digitalmente simula ambientes alternativos, recriando ao máximo a sensação de imersão pelo usuário. Aqui o hardware é muito importante, então depois eu vou falar sobre hardwares, quais tem disponíveis para exatamente viabilizar essa imersão com a sensação real que você pode ter. Ele insere o usuário no ambiente simulado, rastreando, tracking, partes sensoriais humanas para a resposta imediata da interface. Tá, é uma frase bonita, mas ele dá para simplificar. Ele usa recursos como o que a gente chama de tracking. Tracking significa o quê? Ele te localiza dentro daquele espaço. Dependendo do hardware que você estiver usando, você pode manipular objetos dentro desse espaço. Ou apenas ficar usando a cabeça para olhar dentro desse espaço. Isso a gente chama de tracking. Então, os smartphones hoje, que é tão disseminado, está tão popular, todo mundo tem um smartphone, e ele hoje tem esse recurso de tracking. Ele sabe que ângulo ele está, ele sabe que posição ele está no espaço. Então ele é muito eficiente para a realidade virtual hoje. Por isso, 2015, 2016 é o ano da realidade virtual. Porque todos têm essa tecnologia. Basta uma caixinha. Aquele até não, aquele é um óculos de plástico. E esse aqui também é um óculos de plástico, mas você pode usar um óculos de papelão como realidade virtual. E o recurso está na tua mão. É o smartphone que está te possibilitando isso. O hardware está permitindo isso. Falando um pouco de história, eu vou abreviar aqui. Tá? Então, quais foram os pioneiros dos óculos? Né? Como é que isso surgiu? Na verdade, esse conceito de virtualização, do virtual, né, ele é uma tentativa sempre presente na nossa vida, na nossa história, desde a época das cavernas, de tentar ter o controle do nosso ambiente.
Então esses desenhos que vocês estão vendo aqui, que eram os desenhos das cavernas, eles eram uma tentativa do ser humano da época de ter o controle sobre a sua caça. Então, quanto melhor ele desenhasse e mais imersivo fosse esse espaço, mais ele teria domínio sobre a caça que ele tivesse. Era uma mitologia da cabeça dele, é um mito, mas se usava esse recurso. Então, era uma espécie de virtualização. Podia ser até se pensar que na época eles achavam que era de verdade. E tem outro. Isso aqui é um quadro do um quadro de um pintor russo, Franz Alekseyevich, feito em 1812. E ele tenta buscar uma visão panorâmica dessa batalha, a Batalha de Borodino. Aí ele fala, não é bem assim, não está tão panorâmico, mas esse quadro ele não é só isso, né? Ele tem toda a panorâmica pintada 360. Então, em 1812 já se pensava, como é que eu vou representar o mundo em 360 dentro de um quadro? Nada como fazer um quadro de quase 15 metros de comprimento. Legal. Bom, a realidade virtual, na verdade, ele já foi peça de ficção científica, né? Ele sempre fez parte da cultura, da imaginação. Eu sou aficionado em ficção, gosto de filme de ficção. E cada vez mais, quando a gente vê os filmes de ficção hoje, eles parecem cada vez mais reais. Eles apresentam conceitos bem plausíveis, né? Cada vez mais. Então eu queria dar alguns exemplos de... Você já viu, alguém aí conhece o Johnny Mnemonic? É um trabalho do Keanu Reeves que foi feito, um filme que foi feito antes ainda do Matrix, isso aqui é de 95. E na verdade foi quando a realidade virtual foi pensada dentro do cinema. Eu vou mostrar só uma cena bem curta. Na verdade, isso aqui é o trailer, né? Então, na verdade, é um filme cheio de efeitos especiais, para a época eram excelentes, né? Em que ele tinha nada mais ou menos do que 7 GB de capacidade cerebral para guardar informações. O trabalho dele era guardar informações de espionagem dentro do cérebro eletrônico que ele tinha. E 7 GB na época era imenso, mensurado. E uma das coisas que ele fazia era entrar no mundo digital através da realidade virtual para poder interagir com os desafios dele. Era quase um pré-Matrix, né? Quer dizer isso, né? Ok. Aconselho vocês darem uma olhada nesse filme aqui, tá? Aqui tem uma cena, a cena que ele interage com... Vou avançar um pouquinho aqui. Na verdade, esse filme era ficcional, mas já se tinha uma ideia de como seria um óculos e uma interação de realidade virtual. Hoje isso aqui é muito plausível, isso aí existe, hoje é real. Na época era ficção científica. Muito bem. Vamos pro próximo. Esse aqui é um outro filme também, aconselho vocês a darem uma olhada, Strange Days. Não vou rodar o filme, mas eu vou explicar mais ou menos. Ele tem um conceito, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada hoje em realidade virtual também. Isso seria o efeito colateral, né? Então, por exemplo, Strange Days ele lida com uma trama de crime de um serial killer que atacava mulheres. E na época havia uma tecnologia que as pessoas elas tinham um óculos virtual, e esse óculos virtual era uma espécie de droga. Então esse criminoso usava nas vítimas, o óculos virtual nas vítimas, sendo que a vítima sentia e via o que o estuprador e o torturador sentia. Então assim, e haviam pessoas viciadas também nessa tecnologia, né? Então pode-se pensar também isso como um efeito colateral. Mas vamos embora. Aqui a Matrix, não preciso falar, né? A Matrix praticamente é uma realidade virtual. Esse filme foi um insight para mim, porque ele realmente colocou conceitos filosóficos e levantou a questão se o real é realmente virtual, o virtual é realmente real, e quanto isso pode confundir a mente das pessoas. Né?
Esse aqui é um óculos VR de 1849. Tá? Já se pensava nisso. Por que eu estou mostrando isso aqui? Até o engenheiro, no caso, era David Brewster. O princípio da realidade virtual é muito simples. Ele simplesmente coloca uma imagem que foi captada ou filmada da direita no olho direito, que foi filmada e captada na esquerda no olho esquerdo. Basta isso para tu ter uma noção de profundidade. Tu se sente dentro do espaço. É muito simples. É uma questão ótica. Tanto é que aqui na sequência, essa aqui é uma imagem fotográfica dessa máquina na época, e que ele tirava uma foto com uma câmera, que não tem a câmera aqui a imagem, mas é uma câmera com duas lentes, tira a foto, imprime e coloca e separa aquelas duas imagens através de duas lentes. É muito simples. E o efeito é, eu tive a oportunidade de conhecer isso aqui em Toronto, no Museu de Ontário, e a sensação é incrível. Tu olha e tu sente volume nas coisas, naquela época já. Esse cara que inventou uma máquina chamada Sensorama em 1950, que tinha não só a questão estereoscópica, mas ele dava o ponto de vista de situações. Então ele tinha cenas de, por exemplo, corrida de carro, e aí ele filmava com uma câmera dentro do carro. E a pessoa podia assistir e se sentir dentro do carro. E ainda por cima sentia cheiro, era cheiro, som, imagem. Ele botava uns cheiros também, uns odores. Isso em 1950. Bom, aí, vamos lá, para 1900, isso aqui acho que é 1990, no final dos 80, 90. Então já se começou a projetar, como é que a gente pode viabilizar um óculos VR? Né? Então começam a aparecer umas coisas meio estranhas, né? Isso aqui comercialmente é inviável. Né? Comprar isso, tinha que botar numa mala para poder ter a experiência. Esse aqui é Toshiba, né? Toshiba era uma grande fabricante de TVs, né? Aí, na verdade, a gente pensou assim, por que não botar uma TV na cabeça da pessoa para ela poder se sentir dentro do mundo da TV? Era literalmente isso. Inclusive, tem uma foto que ela está dando um sorrisinho para a câmera. Então, assim, 1994 ou 96, eu acho que é mais ou menos essa época. Um equipamento desses, e aquele anterior, esse aqui, se não me engano, era $30 mil para poder comprar. Quer dizer, inviável. É só um protótipo. Né? A tecnologia ainda não era acessível. As coisas eram caras, entende? Mas já havia tentativa de colocar num novo mundo. Bom, moral da história. Todos esses elementos eles estavam aqui de serem viáveis para consumo. Por quê? Por causa do preço. Né? E ainda por cima eram muito grandes. Para as grandes massas isso não era viável. Né? Não existia tracking. No caso, o tracking de posição era só giro de cabeça. E ainda por cima eram desconfortáveis. Então, não eram comercialmente viáveis. Existia uma visão para frente, vamos desenvolver a tecnologia para a realidade virtual, mas não é viável comercialmente. Aí, em meados de 2014, o Google resolve lançar uma experiência. Eles lançaram o chamado Google Cardboard. Né? E o que o Google... Qual era o objetivo do Google Cardboard? Era para ser algo que quebrasse o paradigma do preço e da portabilidade. Ele era muito portável e muito barato. E eles sabiam que, né, lá por 2013, 2014, os smartphones já estavam capacitados com processamento, hardware, etc., para permitir essa demanda de realidade virtual. Né? Então, na verdade, é necessário um smartphone para participar do processo. Então, e ainda por cima eles abriram. Bom, a gente criou isso, projetamos. Está aqui um projeto. Quem quiser fabricar, imprimir, fique à vontade. Então ficou um negócio assim. No Mercado Livre tu consegue por R$15. Ok? Basicamente ele é o quê? Ele tem as duas lentes, que são separadores de imagem. O teu smartphone, com os aplicativos disponíveis,
Inclusive o YouTube já tem panorâmicas 3D, tu pode ver panorâmicas e pode ver em 3D. Ele divide a tela ao meio para que realmente cada lente veja um lado da experiência. O YouTube já faz isso. E o Facebook também. E está na mão, entende? Então o que acontece? E ainda por cima ele tem um sensor NFC, né? Alguém é isso, né? Que é um adesivo, NFC, né? Que é um adesivo que ele tem um sensor magnético que ele interage com o smartphone. Então quando você aplica o smartphone, ele já reconhece e já abre o aplicativo para instalar. Se está instalado, ele já abre o aplicativo para a experiência. Só botou ali e ele funciona. Ok? Até tem aqui uma forma, alguns vêm desmontados, você tem que ir lá fazer a sua vez de montador para poder viabilizar isso aí. Mas é 15, 19 reais, 20 reais. Marcas já estão usando isso aqui como empresas já estão usando isso como jogada de marketing. Alguns personalizam os óculos. Tem até o case da Renner que lançou umas lojas e dentro das lojas tinham interações com realidade virtual. Então eles disponibilizavam para os clientes os cardboards e o pessoal brincava. Então isso para marcar. Ele tem ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali o cardboard. Beleza. Seguindo a premissa do cardboard, surgiram marcas alternativas. Como o cardboard do Google era um open source, outras marcas surgiram e foram seguindo a mesma premissa ótica do cardboard. Só que a diferença é que eles deram uma ampliada na ótica. O cardboard, quando tu vê, parece estar olhando por uma janela, porque ele tem um ângulo de visão limitado. E alguns óculos seguindo a mesma dinâmica, eles ampliaram mais e fizeram de plástico. Então esse aqui é um case de uma empresa brasileira chamada Binóculos, que eles desenvolvem, esse é o projeto deles, a empresa faz isso, eles desenvolvem óculos e aplicativos para a realidade virtual. Inclusive o que está sendo sorteado ali é um óculos baseado no cardboard, mas ele é mais evoluído, ele é mais elaborado. Todos os recursos de processamento estão no smartphone. Giroscópio, magnetômetro, detecção de posição, tudo o smartphone faz. Aí começaram a surgir alguns derivados. Por exemplo, a Samsung lançou isso aqui em 2014, que é o Gear VR. Tá? O Gear VR tem uma diferença. Ele também acopla o smartphone, ele tem uma entrada USB aqui, e ele tem uma diferença, ele tem recursos próprios. Então, por exemplo, o smartphone processa a imagem, mas o giroscópio e o magnetômetro, não só isso, a detecção de posição e a interação é feita no óculos. O óculos tem a tecnologia. Então, ele tem isso aqui que é um touchpad no lado. Então, eu consigo controlar o meu jogo, posso jogar com ele usando o touchpad como se fosse joystick. Só que o que acontece? O Samsung usou isso como um recurso de potencializar a venda dos smartphones da Samsung. Por quê? Porque só a Samsung entra naquele óculos. Não adianta eu comprar aquilo ali que custa R$ 799 aqui e botar o celular da iPhone. Não vai servir. Ele só serve para S6, Samsung e para cima. O Note 4 também, etc. Então é uma forma de venda casada. Tanto é que se comprar o S7 hoje ganha um desses. Não. Para cada versão de aparelho tem uma versão de óculos. Sim, exato. E eles têm, inclusive, eu aconselho vocês a darem uma visitada, para quem estiver em Porto Alegre, visitem Guatemi, no térreo, tem um stand enorme da Samsung só para divulgar a realidade virtual. Inclusive, eles liberam para você sentar nos bancos que tem sensores e participar da experiência. Quanto tempo aí? 1 hora e 20 minutos. Aqui está a foto, mas eu já mostrei ao vivo. Ok. Eu vou mostrar para vocês muito rapidamente algumas diferenças de qualidade gráfica. Ok? Eu vou mostrar para vocês um jogo que foi desenvolvido para cardboard. O que significa isso? Que todos os recursos gráficos estão sendo executados pelo smartphone.
Isso aqui é um gameplay, no caso, de Star Wars Racing. Tem muita coisa disponível e cada vez mais vão surgindo novos aplicativos para a realidade virtual no Google Play e, no caso do iPhone, para a Apple Store. Repare que os recursos gráficos são bem abreviados, né? Não tem tantos detalhes, né? Para ajudar a placa gráfica a processar. A sensação, se exige um cuidado muito grande com o que a gente chama de motion sickness. Dependendo do frame rate, quer dizer, de quantos frames por segundo roda o jogo dentro de uma realidade virtual, se ela for menor que 30, começa a gerar desconforto, tonteira, jogo, etc. O ideal é atingir 60. Em 1 segundo tem que rodar 60 frames, então o movimento tem que ser suave. O que se faz? Ele faz o gráfico processar o mínimo de polígonos possível para que ele tenha uma maior velocidade. Então, a liberdade de linguagem visual é muito grande nesse tipo de jogo. Também há o recurso de investir mais em texturas do que na complexidade dos objetos. Um mercado que está bombando na área de games para a realidade virtual é game de horror, né? Porque, assim, eu vou mostrar para vocês, vocês vão olhar e vão dizer, é ridículo, o gráfico é péssimo. Mas eu dou certeza para vocês, se vocês botarem o óculos e entrarem nesse jogo, vocês vão levar medo. Ele leva susto. Porque uma coisa é olhar de fora, outra coisa é estar dentro do ambiente. Aquilo, o teu cérebro acha que é real. Mas o que garante maior imersão também está ligado ao som, não é só a imagem. Ah, não. Som também. Inclusive está sendo desenvolvido, não tem aqui imagem, mas está sendo desenvolvido alguns earphones, alguns fones de ouvido, que são multidirecionais. Ah, os gadgets. Eu não me lembro o nome, mas ele tá no Kickstarter. E é para VR. Ele tem 4, para cada ouvido ele tem 4 emissores de áudio, direcionados de forma diferente. E o que acontece? Tu sabe quem está atrás, sabe quem está na frente, quem está em cima, quem está embaixo. Só com o ouvido. E isso com os dois, então ele te dá uma imersão total. E além disso, eu não lembro o nome do earphone, mas é do caralho por quê? Porque ele inclusive identifica, ele emite o som reverbera no teu crânio, ele volta pro dispositivo, o dispositivo reconhece aquela reverberação e ele equaliza de acordo com a reverberação. Então ele cria o teu perfil. E ele sabe se tu está usando ou se eu estou usando. Ele se adapta. Não, eu estou falando para vocês, a tecnologia está indo cada vez mais rápido. Né? Então está disponibilizando esse tipo de coisa. Esse aqui ele está usando exatamente igual o óculos de vocês, o VR Box está ali. E ele está mostrando os jogos Sisters. Só para ver como é que está a qualidade gráfica. Eu vou avançar um pouquinho para a gente não perder tempo. Ele é simples, não tem tantos recursos gráficos, mas a sensação, a exigência criativa é bem grande, que é a sensação que ele dá é uma sensação de desconforto no bom sentido, né? O desconforto que é a função do jogo, né? É o medo, né? Isso tem que ver jogando, gente. Tá, vamos pro próximo. Bom, falamos dos óculos que dependem de smartphones, desde os cardboards e derivados até o Gear, que é da Samsung. Só que aí tem uma história interessante. Nós temos os óculos que são desenvolvidos para desktop e laptop. Significa o quê? Que eles usam, ele é a ótica, ele é um sensor de posição, sensor de giro, giroscópio, sensor de posição, mas ele usa todo o recurso gráfico do computador. Então, o nível gráfico vai para outro patamar. Então, alguns exemplos aqui que a gente pode mostrar. Eu estou mostrando esse óculos, o óculos Rift, que esse aqui é o primeiro óculos Rift, esse é o DV Kit 1, né? E ele tem uma história interessante. Ele entrou no Kickstarter, ele foi fundado em 2012, a empresa Oculus foi fundada em 2012 e ele colocou no Kickstarter o óculos. Eles pediram $360 mil para desenvolver o óculos. Só que o retorno foi inesperado, eles conseguiram essa verba.
passou um pouquinho do valor que eles queriam. Aí chegou um tal de Facebook em 2014 e comprou a empresa por nada mais nada menos do que 2,5 bilhões de dólares. Tá. O que isso representa? Nós estamos tirando o poder dos players, sempre os mesmos, Philco, Philips, Toshiba, inclusive aquela TV da cabeça lá. E isso está ficando acessível para o indivíduo normal. Então aquela coisa, o exemplo da Apple, né? Cada vez mais empresas Apple estão surgindo. Eles trabalharem na garagem, trabalhando com Arduino e com etc, criando mecanismos. E daqui a pouco bota isso no Kickstarter, as pessoas se interessam e os caras conseguem uma verba. Viabilizam um produto consumível, vem uma outra empresa e compra. Então, gente, é incrível isso. Aí, o óculos começou a evoluir. Aí veio o óculos atual. O óculos Rift atual ele é muito interessante, porque ele já vem com os fones de ouvido no design do óculos. E esses fones de ouvido são voltados para a realidade virtual. Ele é trabalhado para a realidade virtual. E ele tem uma outra coisa, ele também tu pode optar em comprar os sensores, aliás, ele vem com os sensores espaciais, tu bota na mesa e tu caminha, ele sabe que tu está caminhando, então tu caminha no jogo. Diferente daquele ali, ele não faz isso. Mas o Rift faz, porque ele tem um sensor de posição, infravermelho. E pode optar em comprar separado os sensores de mão, de controle, que aí tu interage com objetos com mãos virtuais. O HTC veio para concorrer, e o HTC veio bombando. Tá? O HTC não só tem, vem no pacote os sensores espaciais, como veio os sensores de mão. Não. O HTC está a $800, se não me engano, lá fora. Mas aqui no Brasil, vai para uns 4, 5 mil, acho eu, por cima da traseira. Né? Tá caro, né? O brasileiro fora sofre isso aí. Ok. Você já ouviu falar em Leap Motion? Leap Motion é um aparelhinho que é o seguinte, ele foi desenvolvido, isso é a disrupção de função. Né? É um aparelhinho que foi desenvolvido para tu botar no monitor, na frente, embaixo do monitor e transformar o monitor em touchpad. Em touchscreen, desculpa, em touchscreen. E o que ele faz? Ele detecta a profundidade das mãos e dos dedos. Então ele sabe a posição dos dedos na tela. Que ele faz uma detecção vertical. Aí os caras pensaram, interessante, o que acontece se a gente botar num óculos VR? Acontece isso aqui. Ó, o preço disso aqui tá $70. É aquele aparelhinho na frente do óculos ali, ó. Essas mãos do cara. Ele detecta a posição das mãos. E aí tu começa, dependendo da forma como desenvolve o jogo, tu pode criar interações com mão. Isso não só para game, a gente está falando de engenharia. Daqui a pouco a Volkswagen pode usar essa tecnologia. E usa, né? Já se usa, não necessariamente Leap Motion. Tecnologias mais avançadas de detecção de mão. Mas tu pode construir coisas, projetar coisas no mundo virtual. Interessante, né? Ok, eu vou para o próximo então, já deu para entender o que é o potencial de um aparelho de $70, né? Muito bem. Qualidade gráfica de um game do Oculus Rift. Esse aqui foi um jogo desenvolvido, na verdade é um demo de um jogo, desenvolvido no Unreal Engine. Opa, volta. Apertei o botão errado. A qualidade gráfica do Unreal Engine, inclusive é o engine que nós usamos para os passos do restaurante e da loja. Tá? É quase uma renderização, é quase um cinematic, né? Para quem conhece a linguagem game.
E ele tem interação. Na verdade, ele deve estar usando, não disse o que está usando, mas acredito que seja um HTC, com um detector de mão, de controle. Isso em tempo real. Isso não é a qualidade de VR, mas a VR chega próximo disso. Ok? Isso aqui é um desktop que está rodando. Aliás, no HTC, no caso, desculpa, é que eu confundi. Num smartphone não seria essa qualidade, mas num computador sim. Isso aqui é um HTC que está rodando. Que é a placa gráfica do computador que está processando. Acho que eu vou pular os outros. Eu não vou... esse aqui é um jogo interessante porque o conceito do game foi desenvolvido para a realidade virtual. Que daí nada mais menos do que... Putz, mas de novo, cara. É que eu aperto o play errado. O conceito dele é como é que se sentiria se tu fosse uma águia e tu colaborasse com outras águias em multiplayer. Então esse é o game. Esse é o game que tá bombando. Imagina isso no óculos. Que legal que seria. Vou passando, ok? Deu para entender a ideia. Ok, isso aqui. Quem curte Alien e quem curtiu o game Alien Isolation tem versão VR. Então essa aqui é a experiência do Alien dentro do VR. Eu vou... Que legal, né? YouTube. Eu vou passar um pouquinho para frente para pular as... Gente, vocês se sentem dentro do negócio. É que é difícil transmitir uma experiência VR numa tela para várias pessoas. A experiência VR é uma experiência individual. Né? Então, o máximo que o público pode ver de uma pessoa que está exercitando uma experiência dessas é ver duas telas separadas. E aí vai. Ok. Vamos para o próximo. Isso aqui é uma outra coisa interessante, que é uma simulação de... Isso aqui é um um projeto bem interessante, que ele usa detecção de mão. E ele usa um recurso, esse aqui no caso é um engine do Crytek, Crytek Engine. E olha que interessante que é esse game. É um jogo de escalada. Então tudo aquilo que tu teria medo de fazer na realidade, pode fazer no virtual. Você pode fazer escalada no virtual. Claro, tu não vai estar realmente se pendurando na pedra, mas os movimentos com a mão tu pode fazer. A não ser que tu tivesse alguma coisa externa, que nem tinha uma base para ti. Eu vou entrar nisso aí. Isso aqui chama de hiperrealismo. Não, hiperrealidade. Hiperrealidade é uma coisa que a gente vai entrar. Vou para frente então. Que interessante isso. Bom, ok. Aí tem um negócio, a gente está falando de realidade virtual, mas tem alguns derivados. A gente tem o que a gente chama de também realidade aumentada. AR, Augmented Reality. Tá? Qual é a diferença entre VR, realidade virtual, e a realidade aumentada? Opa! Aí que eu pulei o slide. Nesse caso aqui é só um reforço do game. Ó. O game, a empresa de game, a indústria de game, ele está lucrando mais ou menos 80 bilhões por ano. Ele está lucrando mais que o mercado cinematográfico. Já passou da demanda de mercado cinematográfico. Tá. Realidade virtual, o que é? A realidade virtual substitui totalmente o teu ambiente. Tu usa o óculos, tu está num outro ambiente totalmente diferente. A realidade aumentada é como o nome diz, ele vai acrescentar coisas na tua realidade.
Então ele mantém o recurso de câmera ou de uma lente só, então no olho tu vê a realidade, no outro tu vê alguma interação, e ele cria interações com essa realidade real. Tá? Então, por exemplo, quando uma empresa que está investindo em realidade aumentada é a Microsoft, com um óculos chamado HoloLens, que custa $3.000. Já tem a venda. Tá? O HoloLens, aliás, eu não vou falar do HoloLens, eu vou falar dos primórdios da realidade aumentada. A realidade aumentada, ela não está presa ao óculos. Tu pode ter realidade aumentada no teu celular, no teu tablet, ok? Porque ele precisa traquear os elementos que estão presentes no teu mundo. Então, por exemplo, esse aqui, esse aqui é um exemplo de um aplicativo que foi desenvolvido para um caderno para colorir personagens. Só que esse colorimento de personagens, com a realidade aumentada, tu pode fazer isso influenciar no boneco que está ali. Ele faz a detecção de traqueamento da folha. Então, se tu girar o teu tablet ou o celular, ou girar o papel, ele traqueia o objeto. Então, parece que o objeto está ali. Né? E acrescentou um elemento novo à realidade. Isso é realidade aumentada. Aí está a diferença da realidade virtual. Vamos para o próximo item aqui. Esse aqui é um outro exemplo, esse aqui é do Vingadores também, trabalhando com realidade aumentada. A realidade aumentada, na verdade, não é uma coisa muito nova. No início do ano 2000 já se falava nisso. Para o potencial comercial e de mercado para a realidade aumentada, ele é muito interessante porque você pode criar, por exemplo, informações na tela para determinados locais. Por exemplo, se tu entra numa loja, tu pode pegar o celular e apontar os produtos e aparecem informações sobre aqueles produtos. Também dá para aplicar no entretenimento. No caso aqui eu tenho uma brincadeira com a textura da camisa. Né? Dentro da camisa ele faz até, tem jogos, tem... Né? Então tu consegue criar um elemento a mais para a realidade que é vivenciada. Aí veio o Google e pensou assim, tá, e se a gente botasse a realidade aumentada no óculos, tornasse ele wearable, vestível, né? Aí lançaram o Google Glass, o tão famoso Google Glass. O Google Glass ele tinha umas coisas interessantes, ele tinha esse recurso de criar uma interface na frente do indivíduo, em que ele interage com o horário, com horas, ligações, etc. Só que a época que ele foi lançado ainda era cedo demais. Então o Google teve problemas para popularizar essa tecnologia. E o principal deles era a questão da vigilância. As pessoas tinham receio de entrar em um local público que tivesse alguém usando o óculos Google Glass. Porque elas se sentiam vigiadas. E isso é um efeito colateral que é uma discussão que tem na sociedade, até para a realidade virtual, né? Principalmente para a realidade aumentada. Então isso ainda é um ponto que tem que ser resolvido. E ainda tinha um certo desconforto. A pessoa tinha que focalizar no olho, então já um certo desconforto. Então o Google Glass durou um tempo e depois não foi. O projeto foi congelado por causa disso. Não foi o tempo para isso. Só que aí veio uma grande marca. Aqui. As áreas de atuação que originalmente foram planejadas para o alcance do AR foram para desenvolvimento e fabricação de produtos. Então, originalmente ele era para ajudar as engenharias e arquitetos, etc., a criar coisas. E aí, com o crescimento e a evolução das tecnologias, começou a ir para entretenimento também. Não? Vide alguns exemplos. Por exemplo, o HoloLens. O HoloLens é a tecnologia AR que mais está bombando hoje. Apesar de ser uma tecnologia cara, $3.000 que compram um óculos desses. E é da Microsoft. Mas ele tem várias aplicações, não só na área de entretenimento, como também na área de engenharia. Deixa eu ver se eu botei no ponto certo. Eles têm uma... Achei aqui, ó.
Então imagina assim, ó, você tem nem precisa ter uma TV, basta ter o HoloLens e tem uma TV virtual para assistir os seus programas. Isso é um exemplo, né? Então, alguns recursos, algumas informações, dados, etc. Interação social passa a ser através desses óculos de realidade aumentada. Então, o potencial comercial, o potencial de engenharia, o potencial comercial dele é bem grande. Né? Chegar numa loja, tu olha uma moto e escolhe a cor da moto, ou a forma da moto, e assim vai. Vou seguir em frente. A gente tem pouco tempo, tem mais coisas ainda para ver. Bom, agora é o seguinte, não preciso falar mais nada a respeito de realidade aumentada, porque nós estamos vivendo isso hoje. Né? Basta ver esse exemplo aqui, que é o famoso e para alguns famigerado Pokémon GO. Ansiosamente esperando. Ansiosamente esperando. Sim, exato. Então o que acontece? Qual é o potencial de um aplicativo de realidade aumentada como o Pokémon GO? Eles se tornaram um jogo sociável. E não só isso, fizeram as pessoas saírem de casa. Não é só um game que tu fica na frente de uma tela de computador, é um game que tu tem que correr para determinados lugares. Então o fator social e de gincana e de lúdico é muito grande, o fator é muito grande. Né? Então isso faz com que as pessoas tenham esse atrativo. Né? Claro, a tecnologia nova, precisamos avaliar também consequências disso, podem ter impactos negativos, mas tudo vai ter impacto negativo. Assim como vai ter positivo, a questão é o balanço, o que vale. Né? É um teste muito bom para a realidade aumentada, aqui a realidade aumentada deu certo. Posso seguir? Vamos lá. Bom, a realidade aumentada, na verdade eu considerei esse aqui mais como realidade virtual, tá? Porque ele é um novo ambiente, mas ele também pode ser inserido na cultura. Cultura no sentido criação artística. Né? Graças ao HTC e seus sensores, o Google lançou o Tilt Brush. Alguém já ouviu falar disso? Tilt Brush é isso aqui, ó. Ele é um dispositivo, ele é uma plataforma de criação espacial, usando pinceladas. Né? Claro, ele é compatível com o HTC. Né? Esse é o estilista, esse é um artista. Então o que acontece? Tu tá tirando o artista do papel e da escultura argila, etc., do ferro, e tá botando para o espaço virtual. O que vai acontecer? O trabalho dele fica mais disseminável. As pessoas online podem passear pela obra de forma interativa. Né? Inclusive no site do TitBrush a gente consegue ver algumas obras prontas. E tu pode girar a obra, pode entrar na obra. Então eles têm uma tecnologia que já disponibiliza isso também de forma online. Né? Ok. Aí tem uma palavra que eu acho que foi tu que estava mencionando, que é a hiperrealidade. Tá? E se a gente pegasse e construísse e atingisse todos os sentidos do indivíduo dentro de uma experiência virtual? Tipo, a pessoa está num game e encosta na parede e sente a parede. A pessoa sente a quina da mesa virtual. A pessoa sente o vento da janela. A pessoa sente que vai cair num degrau. Isso é hiperrealidade. O que é? É uma experiência de espaço. Existe um espaço real construído de forma similar ao espaço virtual. E tu joga essa pessoa dentro desse espaço através de sensores de posição. E aí acontece esse tipo de coisa aqui. Isso é um projeto muito interessante chamado The Void. O The Void é um projeto que vai virar, o projeto vai exercer uma franquia mundial, tipo parque de diversões. Isso aqui é um parque de diversões que funciona assim. Isso é hiperrealidade.
Esse é o espaço físico. E esse espaço físico é mapeado no game. Então ela encosta na parede, ela pode se esconder, ela pode sentir, pegar objetos. Só que tem que ser um espaço modulável, porque o que acontece? Tu tem que ter esse espaço, ele tem que ser modulável para cada tipo de jogo. Se tu muda o jogo, tem que mudar o espaço. Então esses são os desafios que eles estão tendo. Eles construírem elementos que se movem modularmente para que a arquitetura se adapte ao jogo. Legal, né? The Void, gente, isso é um baita exemplo. O próximo. Vou acelerar o processo. Narrativas, tá? A gente até agora falou de VR e AR para entretenimento, né? Principalmente entretenimento games, né? Vamos falar um pouco de... Aqui eu vou fazer um resumo desse texto. Esse texto, na verdade, foi uma resposta que eu dei para um cara que disse que a realidade virtual mataria o cinema. Eu disse que não totalmente. Por quê? Porque a realidade virtual, ele muda a narrativa do filme. Uma coisa tu vê na tela em que tu olha um filme com os cortes e o olhar do diretor, e na realidade virtual não. Na realidade virtual tu não vê o corte do diretor. Porque o diretor não dirige a câmera. Quem dirige a câmera é o usuário. Tu tem que criar um ambiente dentro do contexto narrativo para que dicas visuais levem a pessoa a olhar para um determinado ponto. Ela se sente na situação. Então, por exemplo, tem dois atores falando num canto e tu está vendo aquelas pessoas. E de repente tu ouve uma explosão. Aí tu vira. E aí tu tem que ver a reação desses atores. Ou tu vira naturalmente, que é o que tu faria na vida real, ou tem uma dica que te leva visual a eles. Então o diretor passa a ter que criar elementos na cena para ficar jogando com o espaço. Né? Então são duas coisas diferentes. Né? Eu tive um caso, eu vi um depoimento, uma palestra de um cara que é diretor de cena lá em Toronto, que ele filmou, ele fez documentário sobre o Mar Polar do Norte, acima do Canadá. E ele fez em realidade virtual, mas realidade virtual não criada, é filmada virtualmente. Então ele criou coisas assim, ó. Eu estou acessando a internet, Deporci o nome do projeto. Eu tenho aqui o trailer deles aqui, eu acho. É exatamente isso aqui. Mas eu vou mostrar no tablet, se ele responder bem aqui. Eu vou rodar aqui por enquanto. Isso aqui é um trailer do documentário. No YouTube tem uma vantagem, o YouTube pode ser panorâmico, então eu posso... Se eu estivesse usando óculos ou vendo para um celular, nem sem óculos, mas vendo para o celular, eu posso girar e ver a cena. Então, na verdade, é isso aqui. Ó. Isso é filmado. Aqui está o exemplo. Ó. Eu estou usando o giroscópio do tablet para sentir a cena. E é uma narrativa. É um documentário. Então imagina os filmes como vão ser filmes voltados para VR, né? Só que existe uma limitação, né? Para criar um filme para VR, você tem que considerar que o filme tem que ser contado dentro do máximo de 30 minutos. Porque é humanamente impossível ficar mais de 30 minutos usando óculos ainda. A tecnologia tem que melhorar ainda para gerar um certo conforto a longo prazo. Ok. Hardware. Samsung lançou recentemente uma câmera, que é uma câmera 360. Ele já filma padrão, ele já filma o globo. Ela está custando, deixa eu me lembrar, eu acho que ela está custando $300, não, 300 ou $400. Está muito acessível. E ela é isso aqui, uma bolinha, uma bola assim. Ela tem duas lentes de 180 graus. E o software da Samsung automaticamente faz o stitch, ele junta, e aí tu tem a imagem panorâmica. Aí vem a Facebook e lança aqui a Surround 360. Na verdade, a Surround 360 são várias câmeras.
E essa é mais cara. Eu não me lembro o preço, mas ela é bem mais cara. $30 mil para montar ela. $30 mil. Tá, isso aqui é profi, né? Isso aqui é para filme de grande produção, ou conteúdo de grande produção da VR. Mas tá aí, o Facebook está na corrida. Mas está aberto, eles lançaram um software, o código-fonte da câmera e como montar ela. Beleza, então tu pode criar a câmera. Às vezes que coloca no manual, tu gasta $30 mil. Tu pode fazer um rig de GoPro. Se tiver 6 GoPro e tiver um rig que junta elas, dá para fazer uma câmera panorâmica. Possivelmente já vai ter uns malucos adaptando o código-fonte para isso. Né? Sim, exatamente. Vamos pro próximo. Quero acelerar o processo aqui. Tá. Essa palavra eu adoro. Disrupção. Né? Disrupção é tu quebra um paradigma de algo que está pré-estabelecido. Então, isso significa o quê? Que nós estamos entrando em uma era totalmente sem precedentes. Graças à realidade virtual. E à tecnologia. E a outras tecnologias. Tecnologia biológica, tecnologia de hardware. E aí vai, tem até uma discussão sobre a singularidade tecnológica. Aí é um outro papo, um outro assunto, mas fique atento sobre singularidade tecnológica. Esses impactos não são só para entretenimento, eles podem ter impactos significativos em psicologia. Então imagina um tratamento psicológico. Inclusive tem um caso, um psicólogo que trata o alcoolismo, ele está usando a realidade virtual para colocar os pacientes em situação de risco, para daí poder interagir. Porque o psicólogo não pode estar presente sempre na vida do cara. Se a pessoa vai para um bar, o psicólogo não pode ir junto. Mas com a realidade virtual ele está colocando em situações de risco. E ali ele faz o tratamento. Né? Tem um caso também de pessoas que estão com queimaduras graves e sentem muita dor, a morfina, tem que tomar morfina e tal. Eles fazem, é feito um tratamento usando a realidade virtual em que eles colocam a pessoa em situações de gelo, de ambientes gelados. E eles estão percebendo que está melhorando a sensação de conforto, tá trazendo alguma sensação de conforto para essas pessoas. Relacionamento social, não preciso nem dizer, né? Eu vou explicar mais sobre isso depois. Na questão do transporte, a questão do controle das coisas, da internet das coisas e na cultura. Aí tem acessem esse site, aliás, pesquisem sobre esses caras aqui. Esses caras fazem pesquisas profundas sobre a realidade virtual e o impacto que isso tem no ser humano. Ok? Virtual Human Interaction Laboratory, é da Stanford University, VHIL. Esses caras trabalham com empatia. Como é que a empatia se dá usando a realidade virtual como ferramenta? Então o que eles fazem? Ao invés de expor o indivíduo dentro de uma situação de violência, tipo um game de guerra, uma coisa é tu jogar o game de guerra na tela, outra coisa é a realidade virtual. Há estudos que não confirmam, mas estão estudando a possibilidade de pessoas terem traumas de guerra jogando games de guerra em realidade virtual. Olha o potencial desse troço. E esses caras estão criando outras ferramentas que fazem o contrário. Colocam pessoas em situações em que elas sentem empatia pelas diferenças. Então elas passam a buscar um mundo melhor. Tá? Aí tem alguns exemplos bem interessantes. Primeiro, tem uma simulação de alter ego. Né? Então o cara é colocado, pode ser um rapaz, uma guria mais jovem, e aí eles geram uma pessoa mais velha dela, virtualmente. Tem um avatar mais velho dessa pessoa. E essa pessoa bota o óculos e interage como se fosse uma pessoa mais velha. Com o tempo, essas pessoas começaram a se preocupar mais com a previdência. Então isso para banco é excelente, né? Então as pessoas começaram a pensar, putz, meu futuro, eu vou ficar mais velho, para começar a sentir isso. Então, de forma instintiva, elas começaram a pensar mais sobre investimento em previdência, etc. Então aqui tem um exemplo. Esse cara aqui, foi bem início, eu queria que ele começasse do ponto que eu disse. Que pena. Ele não vai para o ponto e tem essa coisa que está bem na frente. Eu consigo ver isso? Não. Bom, eu vou pular. Então o que acontece?
falando sobre isso, a intensidade da experiência com manifestações, isso aqui são questões sobre verdade, a pesquisa deles, no que a pesquisa deles é baseada. A intensidade de experiência dentro das manifestações conscientes do corpo. O corpo se manifesta de acordo com o que está vendo, o que está sentindo. Então, se tu cria um ambiente virtual com um certo objetivo, o corpo do usuário vai responder, de forma inconsciente. A conscientização por meio da empatia e impacto neural da experiência. Isso eles trabalham muito. O que eles querem fazer? Eles têm um exemplo, por exemplo, que ele bota o cara a cortar uma árvore. E aí o cara vê a dificuldade de cortar a árvore e ele sente a queda da árvore. E aí eles colocam uma série de questões depois, questões a respeito do uso do papel. E expõe mais a pessoa a cortar a árvore. O que acontece? Ela começa a pensar mais, se conscientizar mais sobre o uso do papel e da sustentabilidade. Então ela passa a usar menos o papel. Putz, mas tem que cortar essa árvore para poder usar papel. Então isso começa a ter outro valor. Tem uma cena também que a pessoa nada como se fosse um peixe e o mar está cheio de plástico. Então ela se sente nas armadilhas do plástico no mar, né? Então isso também é uma forma de empatia que promove a consciência. Putz, de novo. Deixa eu ver se eu acho o ponto. Aqui é nesse ponto aqui. Ó. Aqui. Isso aqui é um exercício que esse aqui é o apresentador e esse cara é o pesquisador. Esse cara é o cara da realidade virtual em Stanford. Ele que criou o laboratório. Ele coloca o cara numa situação em que ele tem que voar para salvar uma criança. E o cara sente vertigem. E é simples, é uma maquete simples, não tem nada demais, mas o cara sente que está ali. E aí ele diz uma coisa, no final ele diz, cara, essa é a experiência mais inesquecível que eu tive na minha vida. Eu voei, né? Unforgettable, inesquecível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É que eu gosto de mostrar isso aqui, é interessante, a questão do mar e do plástico, né? E essa é a parte de cortar a árvore. Ele está usando um dispositivo para cortar a árvore. É muito interessante esse tipo de pesquisa psicológica, né? Ok, vamos para o próximo. Tá, esse aqui é uma cena que é um outro exercício que é o seguinte. E também sobre empatia. Ele coloca a pessoa em situações em que ele passa a ser uma pessoa que sofre abuso de gênero e de raça. Então aqui ele vira uma mulher que é uma mulher aqui de cor. Então o que acontece? Ele sente que ele está sendo, digamos assim, assediado por aquele cara ali atrás. Então isso faz com que ele pense sobre, putz, agora eu sei como aquela pessoa se sente quando ela está sendo xingada. Entendeu? Ou quando está sofrendo preconceito. Então é uma aplicação excelente para a realidade virtual. Ok, aí tem uma palavrinha que se chama neuroplasticidade, que é uma coisa muito importante de se falar. A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do cérebro mudar fisicamente de acordo com as suas experiências. Então, por exemplo, quando tu aprende uma língua, o teu cérebro muda de acordo com o teu idioma. Ele se adapta a isso. Então, o que acontece? Isso é um ponto que está sendo estudado hoje. O quanto a neuroplasticidade pode evoluir, o que acontece quando tu aplica experiências de realidade virtual nas pessoas. Então, isso é uma coisa também, em termos biológicos, está sendo estudado. Ok. Isso aqui é um exercício muito rápido que eu vou mostrar, que é o seguinte. Esse exercício é muito interessante, porque ele prova como tu se coloca, tu substitui os teus sentidos na realidade virtual. Esse cara, ele pega o seguinte, ele convida pessoas a botar uma mão na mesa, a sua própria mão na mesa, e a pessoa bota a mão na mesa. E aí ele bota uma barreira, um espelho, né? E nesse espelho tem uma mão de borracha. Então a pessoa acha que a mão de borracha é a mão dela. Então ele faz esse exercício aqui, ó.
demonstração. E ele está falando para ela o que ele está fazendo. Ele não está mentindo. Viu o SUS que ela é boa? Esse é o cérebro dela. Aí, ele enganou o cérebro dela. Isso que a realidade virtual faz. Muito bem. Então a realidade virtual pode provocar mais mudanças comportamentais, mais aprendizado, mais engajamento no sentido social, político, etc., em comparação às outras mídias atuais. Então ele está bombando nesse sentido. Então, o potencial da realidade virtual está aí, né? Então, a pergunta fica, por que empresas como Facebook e Google se interessam e investem tanto em realidade virtual e realidade aumentada? Ok? Por que isso? Esse cara aqui, vocês vão ver ele depois, esse cara, ele trabalha com tecnologia, desenvolvimento de tecnologia para avatar em tempo real. E ele está fazendo, em tempo real, uma captura de expressão no avatar dele. Em tempo real. É muito engraçado. Tem uma outra cena que ele faz ele engordar, emagrecer e tal, ele faz isso. Isso para... Por que o Facebook e o Google querem investir tanto em tecnologia disso? Porque isso aqui vai servir para relações sociais. Você pode... É um projeto como o Second Life, né? Aqui é uma preparação do corpo, escaneando, etc. E os point clouds para ele poder desenvolver o corpo e assim por diante. E aí tem um outro material que daí ele usa o rosto dele, usando uma parceria entre a Activision e a NVIDIA. E isso aqui é tempo real. É tempo real, não é renderizado, isso é tempo real, está rodando no computador. Não meu, né? Mas foi capturado assim. Então a qualidade de textura, o investimento em realismo nesse sentido é muito alto. Então imagina isso quando for imerso em realidade virtual, quando as placas dos smartphones forem melhores, quando as placas dos computadores forem cada vez melhores e as coisas estão evoluindo de forma geométrica, né? O gráfico de evolução é assim, ó, bem exponencial, quase vertical. E o preço cai de forma espelhada, né? Ok. Eu fiz um paralelo aqui, por exemplo. A gente fala, como é que vai ser o teletransporte no futuro? Talvez não precise de transportar molecularmente. Basta fazer uma telepresença com realidade virtual. E viagens intergalácticas? Por que não realidade virtual? Técnicas remotas. Trabalhar no hospital enquanto está aqui. Tu é médico, cirurgião, quer trabalhar no hospital no Japão e está aqui. VR remoto. VR educacional científico. É como se fosse um aprendizado de campo. Né? Então são paralelos que a gente pode ter aqui. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. E vai ser bem rápido. Vocês já ouviram falar em corrida de drones? Alguém já ouviu falar disso? Ok. O que é a corrida de drones? Nada mais é do que uma experiência virtual em que usa o óculos e a câmera do drone. Então a pessoa passa a ser o drone. Ok? Então o que acontece? Na corrida, eles vestem aqueles óculos ali e pilotam o troço como se eles fossem os drones. Então isso para transporte, para meios de transporte é o ideal. Para quem tu vai pilotar um avião comercial para o Rio de Janeiro, tu pode ficar no Porto Alegre, sentado na tua poltrona. Não precisa necessariamente estar no avião, mas... Ok?
Pelo menos o piloto está salvo no acidente aéreo, mas os passageiros. Mas aí o que acontece? Eu até brinquei com um amigo meu que estava falando sobre isso. Tu imagina no futuro uma experiência que foi criada no laboratório, tá? A experiência era o seguinte: o cara era uma jornalista, eu vi ela falando, era a voz, ela não tem vídeo, e ele botou o óculos nela. E aí ela botou sensores nas mãos e ela tinha que fazer algumas tarefas, tipo empilhar caixas. Com a mão direita, à esquerda as caixas da esquerda, mão direita as caixas da direita. Aí o cara ativou um negócio, uma experiência que apareceu um terceiro braço no peito dela. E ela, tá, e agora? E agora o que eu faço? Aí começaram a surgir caixas no meio da cena. E só aquele braço podia mexer nas caixas. O que eu faço? Ele disse, não sei, te vira. Te vira. Ela começou a entender que alguns movimentos que ela fazia com o corpo faziam alguns comandos naquele braço. Em questão de 15 minutos ela já estava mexendo o braço. O que ele provou? O que ele está exercitando e está provando? Que o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar a novos membros. Então, se quiser ser uma aranha na realidade virtual, tu pode ser uma aranha. Agora, imagina isso em paralelo com isso. Tu é um cara, um consultor, tu é um engenheiro civil, e aí tu precisa construir a estrutura de um prédio. Aí existe um guindaste que tem vários braços. Aí tu bota o teu óculos, e aí tu virou um robô. E tu começa a pegar o concreto e empilhar concretos como se fosse um lego para construir um prédio. Tu sozinho. Tá entendendo? E tu te adapta aos 6, 7 membros, 8 membros. Então, essa neuroplasticidade que é interessante, né? Por que eu mostrei os drones, além desse adendo? Porque tem esse tipo de coisa. Quando a gente fala em viagem intergaláctica, tu pode muito bem pensar num projeto assim. Por que não largar robôs em Marte? E as pessoas estão na Terra e estão controlando os robôs em Marte, como se fossem os robôs, na visão primeira pessoa. Então esse cara, ele tem até 2 óculos ali conectados. Cada óculos é um olho do robô. Mais arrojado que eles fizeram. Então eles são robô. É muito legal isso aqui. Ela está vendo o ursinho. Isso é como eu falei, bem-vindo ao futuro. Tá? Já estamos vendo esse tipo de coisa. Pense nisso. O trabalho de vocês é muito legal. O que vocês tentam aqui, a classe, a escola de computação é muito legal por causa disso. E as coisas estão convergindo, né? Você está tendo mais multidisciplinaridade. Está aplicando conhecimentos para várias áreas. Né? Ok. Aí vem a Google e compra uma empresa chamada Boston Dynamics. E eles fazem uma coisa desse tipo aqui. Google, tá? Google. Estou falando de Google. Tá, mas isso aqui é um protótipo. O bicho tá bom, tá ligado? Até dá medo, mas é um protótipo. E se ele fosse liberto, e deixassem ele livre para andar pelos lugares ali. Aí tu tem esse tipo de coisa aqui. Eu estou falando de robótica ligada à realidade aumentada. Até agora tem que classificar bem. É realidade aumentada ou realidade virtual? Estou na dúvida. Realidade remota, né? Mas é uma realidade aumentada, né? Eu acho que é realidade aumentada, porque esse robô podia ser muito bem uma pessoa que está andando em outro lugar. O cara está no Japão andando numa praça na Califórnia. Pessoas que têm, perderam o braço, perderam a perna, ficaram paralíticas. O cara pode estar na cama, a pessoa pode estar na cama vegetando, mas ela pode sentir parte do mundo, inclusive pode interagir com o mundo. Olha as possibilidades. Não, esse equilíbrio, ele tem sensores. Olha a sacanagem que vão fazer com o coitado. Tem 10 vidas, né?
Essa é sacanagem. Ele tem a meta, eu preciso pegar essa caixa e botar num lugar. Aí vem um babaca, né, e começa a trollar. Aí o bicho, eu vou ter que fazer, vou fazer o quê, né? Lá vou eu, vou me vingar quando tiver singularidade, quando a inteligência artificial ultrapassar a humana. Aí eu quero ver o que esse cara vai fazer. E aí vai, né? Coitado, eu não vou ver o cara sofrendo, vou ficar com tempo. Sacanagem, né? Tem que testar, né? Tá. O bicho vai se levantar, tá? Já larguei o spoiler aqui. Ok. Para terminar, eu vou mostrar para vocês o trailer desse filme aqui. Aliás, não vai para terminar, tem mais 2 cenas. Perfeito, vá, ótimo. Alguém já viu os filmes Surrogates? Substitutos? O Surrogates é um filme, claro, filmes com temática interessante, às vezes tem um enredo porcaria, mas esse é um exemplo. Mas é interessante. Tipo Transcendência. Transcendência é do caralho o tema, mas, né? Na minha opinião. Substitutos nada mais é do que a robótica remota. São pessoas que estão vegetativas, ou são obesas, etc. E compram corpos novos. E interagem com esses corpos. Interagem no sentido, controla esses corpos. Só que começa a surgir problemas de classe. Problema de pessoa, se a pessoa não tem um robô e a pessoa que é o robô, como é que fica essa relação, entendeu? E aí vai. É bem interessante para matar a curiosidade sobre isso, mas eu diria, por exemplo, quando a gente falou em ter um terceiro braço, o cara pode, por exemplo, botar uma prótese robótica, inclusive tem vídeo sobre isso, só que eu não botei na apresentação. Tem um cara muito interessante, ele sofreu um acidente de alpinismo, perdeu as 2 pernas, com 16 ou 17 anos. E ele passou a ser engenheiro de robótica. E o cara começou a criar pernas para ele. Hoje ele cria pernas robóticas. A pessoa bota a perna e sai caminhando como se fosse a perna dela. É muito doido. Inclusive ele está fazendo um TED e ele convida uma bailarina que perdeu uma perna a dançar. E ela dança. Porque a perna responde sensorialmente aos nervos da perna. Por sensores. Então, o cara pode muito bem, pensando bem, acho que eu vou querer 4 braços. Por que eu vou andar com 2? Eu quero ter 4 olhos. Bota. Não. Pode ser a nova moda de plástica, né? Vai ser a moda do... Exatamente. Ok, vamos pro próximo. Fechando. Tá, eu tenho 2 vídeos aqui para mostrar assim, eu tenho 2 engines de games que eu quero mostrar para vocês. E o último trailer, esse aqui, primeiro trailer do Unreal. O Unreal é um baita software, ele é gratuito. Unreal é gratuito, não paga nada para usar ele. Só paga uma comissão se tu desenvolver um jogo comercialmente. Paga uma porcentagem. Se tu usar para tuas coisas, não te preocupa, tu pode usar à vontade. Quantas máquinas quiser. E tem muito material didático, tutoriais para esse software no Unreal. E tem uma comunidade muito forte também. E é esse nível de jogo que você consegue desenvolver. Isso tudo placa gráfica. Eu gosto muito da interface, é bem intuitivo. Ok, vou passar para o próximo então, porque é meio comprido. Já deu para ter uma noção, né, da qualidade do bicho, né? Inclusive tem um modo, tu pode ativar o modo VR no Unreal. Se estiver usando, por exemplo, um Oculus Rift ou um HTC, etc., tu pode criar o game no espaço. Tu mesmo interage no espaço, como se estivesse ali naquele espaço. Isso é muito doido. É muito interessante isso. Ok.
Isso aqui é um jogo, isso aqui é um curta-metragem desenvolvido pelo Engine Unity, ok? E eu queria fechar a apresentação com esse curta. E esse curta vale a pena ver até o final, ele tem uns 5 minutos. Ele não só é do Cacilda, a qualidade gráfica de um engine de game rodando em tempo real, como o contexto dessa história, ok? É uma provável, digamos assim, pode ser um futuro alternativo da humanidade, assim, né? É até plausível, tá? Cara. Quase. Esse pode aumentar um pouquinho o volume. Aí.
conclusão, pergunta. Disso tudo que a gente falou, algumas coisas tem que se tomar cuidado, tá? O foco está na vigilância de dados, baseado nos espaços do usuário. Quer dizer, quanto mais os teus sentidos forem explorados na tecnologia, mais dados tu pode disponibilizar sobre os teus sentidos. Isso acaba indo para o Big Data. Isso é um cuidado que tem que se tomar. Também pode ser um dos motivos da Facebook e Google investir tanto nisso. A interface aprenderá através dos dados sensoriais coletados sobre o que o usuário quer, antes mesmo dele querer, apesar que isso já acontece hoje, né? O Facebook já faz isso para ti, né? E Google também, juntos. Saberá o que faz feliz esse estado triste e apreensivo. Imagina isso incorporado na tua realidade aumentada. O eye tracking como dados. Eye tracking significa o quê? Onde tu olhar, o sistema sabe para onde tu olha. Então ele sabe quais são os teus maiores interesses. Ok? Se tu olhar para um carro, ele sabe que tu quer aquele carro. Ou tem alguma coisa sobre aquele carro. A realidade virtual será diferente para cada um, baseado nos seus dados coletados, como no Facebook e Google. A privacidade será mais desafiada como nunca. Então, falado isso, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a realidade virtual. Ainda é algo que eu não penso meramente como uma tecnologia, mas eu penso nisso como um impacto que tem na nossa humanidade, né? E vocês, como profissionais de computação, engenharia de computação, desenvolvimento em computação, vocês vão fazer cada vez mais parte disso. Então, também é importante pensar filosoficamente quando se toma decisão sobre o que vai ser desenvolvido, como vai ser desenvolvido, etc. Qual é o impacto que isso vai ter na humanidade. Ok? E ali está o e-mail. E, gente, muito obrigado. Deixo agora a palavra com vocês aí. Obrigado. E aí, pessoal, viu? Valeu a pena estar presente, ter escutado nós e tive a honra de conhecer o Maurício. Acho que a gente tem uns 10 minutos aí para perguntas. Posso? Por favor. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vamos fazer. Maurício. E aí, meu cara? Tranquilo. Tu falaste que uma coisa que me chamou a atenção é que é humanamente possível usar a realidade virtual mais de 30 minutos. Nas tecnologias atuais, sim. Sabe o que pode acontecer? Teve um caso de um rapaz, eu não sei onde está, mas eu vi essa notícia e vi o caso. Tá? Um rapaz que jogou um game durante o fim de semana todo, usando Oculus Rift, creio eu. Tá? O jogo de realidade virtual ele delimita um espaço. Tu não pode ultrapassar o espaço, porque tu está dentro das áreas sensoriais. Então, o jogo não deixa tu bater na parede. Tu tem um limite. Então, o que acontece? O jogo te impede. O jogo. Né? Então, o Voltmeer era impedido. Então, ele ficava na dinâmica. Depois que ele parou de jogar, criou uma dinâmica estranha no cérebro dele, que ele andava na rua e chegou um ponto que não andava mais. Ele travava, ele não conseguia. Ele sentia o limite do espaço em um lugar que não tinha limite. Então, ele passou a fazer um tratamento e tal, nisso. Então, isso foi um impacto estranho. A realidade virtual hoje, nas redes massas, era muito nova. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Mas o que se indica, o que se aconselha dentro das regras de segurança é não ultrapassar 30 minutos no uso de uma realidade virtual. Para não forçar o teu cérebro. Sim, inclusive hoje games de corrida ou de guerra, não se recomenda tu jogar um tempo e depois já sair para dirigir, por exemplo. Joga um jogo de corrida e depois tem que esperar pelo menos uma hora, meia hora para poder dirigir. Senão tu vai agir de acordo. E eu até falei sobre a questão dos traumas de guerra. O potencial que um game de guerra em realidade virtual pode ter para gerar trauma de guerra. Então tem esses fatores também que ainda estão sendo pesquisados. Por isso que não se desenvolve tanto jogo de guerra. E jogos de horror duram 5 minutos. 3 minutos.
Não mais que isso. Até tem uns jogos que dá para jogar mais tempo, mas tem que deixar o mais tosco possível o gráfico para também não causar um certo dano. Beleza, obrigado. Por favor. Boa noite, Maurício, tudo bom? Ô, meu cara. Muito bem. Eu já vi, por exemplo, o Facebook fazer propagandas no Facebook, né? No caso, empresas usam a realidade virtual para fazer marketing e tal. E como eu trabalho com marketing, eu achei muito interessante, por exemplo, a divulgação do filme agora que teve de terror no cinema, Invocação do Mal 2. A evocação Que perfeito, a foi realidade perfeito virtual, para né? esse tipo de coisa. Exatamente. Tu pegava, via pelo próprio celular mesmo, no Facebook mesmo, um post, tu clicava no play e tu conseguia caminhar na casa, ver tudo que o filme propõe, né? E era bem legal, até bem assustador, até bem realista, né? Os gráficos não eram muito Uma coisa interessante, por exemplo, o YouTube, por exemplo, quando tu vai usar a realidade virtual, a panorâmica, no caso, ele usa o giroscópio, o dispositivo que tu está usando, tu não necessariamente precisa usar o óculos. Tu pode ter uma experiência usando o celular, girando ele, olhando assim. Que nem eu mostrei para vocês ali o Polar Sim, né, o Mar Polar. Então tem algumas coisas que não necessariamente precisa usar óculos. É muito simples. Se tu quiser usar óculos, é só ativar um botãozinho ali, ele divide a tela e tu encaixa. Então, e jogada de marketing tem um exemplo. Eu não sei, não vou ter tempo de mostrar, mas tem um exemplo, por exemplo, de um pessoal na Irlanda, propaganda de cerveja, né? E aí eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma experiência virtual que era assim, a pessoa chegava numa praça e os caras ofereciam uma experiência virtual para ela, botavam óculos e eles mostravam cenários da Irlanda, montanhas e tal, parará, parará. Daqui a pouco ela estava num bar. E aparece um cara, levanta da mesa e olha para a pessoa e pega uma cerveja assim, e fica olhando para a pessoa. Aí o cara diz assim, tira o óculos. E o cara fez, tira o óculos. Aí o cara tira e ele está no bar. Porque eles montam o bar ao redor da pessoa. Eles montam assim. E a pessoa não percebe. Aí o que acontece? A pessoa enlouquece, ela vibra aquilo para a marca. Apesar de a gente estar falando de consumo, né? Mas para a marca, ele foi uma sacada de gênio. Aquela pessoa não vai esquecer. Entendeu? E aí está o mesmo ator, a mesma pessoa, as mesmas pessoas no bar estão ali. Carne e osso. E aí o cara pega uma gelatina de vidro, a garrafa, o cara pega a garrafa e bate na cabeça, o cara quebra na cabeça. Então, uma diversão. E aí faz uma festinha ali, né? Então é assim que eles venderam o produto, porque eles incorporaram, só que eles criaram uma história, né? Isso é muito legal. A minha pergunta, ela é relacionada a desenvolvimento. Eu sou programador, então eu trabalho numa empresa que desenvolve softwares para cientistas de astronomia. Né? Então É perfeito por isso. Exatamente. Então o que a gente faz? A gente tem aplicativos que usam telescópios, né? No mundo todo, tem cientistas e gente da NASA que trabalham com a gente. Então o software que a gente faz, a gente ter acesso a fotos do espaço e a ver galáxias, a ver estrelas, a descobrir coisas, né? Então, aquilo que mostrou antes ali da possibilidade de viagem, de estar no espaço, né, remotamente, é uma realidade bem constante para nós, até porque a gente está praticamente no mundo todo. Então, assim, eu quero saber qual é a possibilidade e qual é a viabilidade de desenvolver software para realidade virtual. Se tem algum órgão, alguma documentação que seja acessível para a gente consultar e desenvolver. Cara, assim, é que eu sou autodidata, como eu te falei, né? E eu não sei bem, assim, o que eu sei é que informação está super disponível, né? Hoje, tu dá um Google ali e tu acha tudo que tu quer, né? Então, assim, normalmente esses softwares são código aberto. Código aberto não digo, mas eles são open source, eles liberam determinadas informações, eles são super acessíveis. Tu tem dúvidas sobre o funcionamento, eles te respondem, etc. Sugere desenvolvimento, eles desenvolvem, não tem problema. É mais uma questão de relação e da fonte que tu vai usar para trabalhar, para tu pesquisar isso. Mas não existe um manifesto, alguma coisa assim, algum portal, alguma empresa que libere códigos para consumir, por exemplo? Não, tem, por exemplo, a comunidade do Unreal é super forte. Tu entra nos fóruns do Unreal, tem tudo ali, as pessoas perguntam, tem respostas, as pessoas, tem muitas informações, as pessoas trocam muitas informações. Fora o material, todo o manual de instruções do software está ali, todas as
aplicações. Entende? O Unity acredito que tenha isso também, porque eu não mexo no Unity, mas acredito que seja assim também. Né? E cada vez mais esses softwares estão se tornando mais acessíveis, não só para programadores, mas para pessoas que querem uma forma mais visual de montar uma lógica. Mas, claro, sempre se devia trabalhar mais com C, PDC, etc. Né? Mas tem muita coisa disponível, muita coisa de código aberto, templates e assim também. É só pesquisar, meu cara. Ninguém mais? Tudo bom, Maurício? Fala, cara. Tu percebe a realidade aumentada como concorrente da realidade virtual? Ou tu acha que elas conseguem andar lado a lado? Não existe concorrência. A realidade, na verdade, elas têm características bem peculiares. Né? São muito bem separadas nisso. E tu pode desenvolver algo que seja as duas coisas. Por exemplo, acho que o Pokémon é assim, né? O Pokémon tem momentos de realidade virtual e tem momentos de realidade aumentada. Tu pode habilitar ou desabilitar. Tem momentos que tu anda num mapa, né? E aquele mapa é virtual. Mas tu pode ativar a câmera. Então tu vê o teu ambiente. Então, eu não sei, porque eu não jogo Pokémon, mas eu acredito que seja isso. Não veria como concorrência. São características peculiares da mesma coisa. Eles vão ter o mesmo impacto. Pode ter diferença também na função. A realidade aumentada ela vai ter mais função de instrumento e a realidade virtual pode ter uma função mais de entretenimento e tratamentos e experiências, etc. Só pra, por exemplo, a impressão que me deu é que tu poderia, como uns exemplos que tu mostrou, numa loja tu ter mais informações, né, sobre os artigos que tu está disposto a comprar. Né? Mas a realidade virtual ela te daria uma experiência muito maior, né? Porque, por exemplo, tu nem precisaria ir para a loja para te ver e ter essa mesma informação. Né? Posso te dar um desafio mental para tu pensar aí? Claro. Tá. Imagina que a verdade virtual seja tão convincente e que tu não precisa, tu precisa nem comprar uma casa mais. Tu vai ter quantas casas tu quiser e trocar de casa quanto tempo tu quiser. Entendeu? Já pensou nessa possibilidade e o quanto isso pode te afetar? Então, olha o poder da realidade virtual. A realidade aumentada não tem esse poder. A realidade virtual tem. A realidade virtual pode te dar um novo mundo. Tem riscos, isso tem. Mas o poder dela é maior. Se for falar nesse sentido, sim. O poder mental, o poder de mudança neuroplástica é muito maior. Então, é isso, cara. Imagina. Tu aluga um tubo lá no Japão, mora no Japão um tubo. E o resto da tua vida é isso aí, é Matrix. Olha que exercício, né? É verdade, tem essa diferença aí. Até tem um filme que, se for para pensar ali, não é exatamente o assunto, mas pessoas que estimulavam um sonho e viviam um mundo totalmente diferente e quando voltavam para a vida real sofreu alguns danos. Eu não lembro quem é o ator que fez. Que daí explica mais ou menos isso. Eles criavam casas, cidades, um mundo totalmente diferente e quando voltavam para a vida real tinham problemas. Na verdade, o que está acontecendo é que cada vez mais, a gente pode ser que aconteça o seguinte, tá? Não estou dizendo que vai acontecer. Existem os futuristas que preveem as coisas, né? Mas as previsões não levam em conta as contingências, podem acontecer acidentes de percurso. Mas é provável que tu tenha o poder de criar teus sonhos. Entende? Tu mesmo cria teus sonhos. Tem que ver até que ponto isso pode atingir a tua mente. Mas assim, por exemplo, existe um pensamento que é contra isso, né? Tipo, olha, a realidade virtual tem que chegar no limite, não pode passar disso, senão vira loucura. Tipo aquele, não vamos ultrapassar esse limite, não vamos sofrer as consequências. Eu acho que é uma coisa que tem que se levar em conta também. Até para não confundir muito tempo o que é real e o que é fictício. Mas tu sabe como a humanidade, por exemplo, busca muito
conhecimento, né? Inclusive, quando se fala em astronomia, a realidade das cordas, teoria das cordas, 10 dimensões, etc. Então pode ter um instrumento que pode ajudar a pessoa a investigar esse tipo de coisa. É uma possibilidade, entendeu? Manipular a sua realidade a tal ponto que tu pode fazer experiência de campo com teoria das cordas. É louco isso. A gente está indo por uma coisa louca, mas, gente, é muito poderoso. É muito poderoso o potencial. Boa noite. Opa. Naquele momento que tu mostrou um vídeo lá do... não lembro o nome agora. Não, daqueles robôs que... da Boston Dynamics. Isso. Tu chegou a abordar rapidamente o assunto, mas eu fiquei curioso numa questão. Pode pegar como exemplo o filme Eu, Robô lá, por exemplo. Onde os robôs tomam consciência e, sei lá, se rebelam contra os humanos. Isso tem a possibilidade de acontecer daqui para frente, e se existe alguma coisa, alguma regra para nortear isso, para evitar que isso possa acontecer no futuro próximo? Tem uma coisa muito interessante que numa ficção científica o Isaac Asimov criou as 3 diretrizes básicas, né, do robô, né? Inclusive o filme Eu, Robô é disso, né? É originário do Eu, Robô do Asimov, que é não machucarás o humano. Tem 3 premissas. É tipo assim, uma premissa, um loop que preserva o ser humano. Ele não consegue ultrapassar esse limite. Só que assim, Ray Kurzweil, que é da Singularity University, Universidade de Singularidade, ele é um cientista, inventor, etc. É um cara que vocês deviam ler sobre ele. Não necessariamente ele está certo, ele é um futurista, mas é um cara que tem uma visão bem interessante. Ele pega o gráfico de Moore sobre tecnologia, que um chip desenvolvido em 1970, ele vai progredir de tal forma que ele cria uma parábola elevada. E o preço cai da mesma forma, de forma espelhada. Então, um smartphone hoje, daqui a 30 anos, vai ser o tamanho de uma molécula. E é um nanorobô que vai estar dentro do corpo. Com o potencial de um smartphone. Tu vai ter milhões de smartphones no teu corpo. Então, o que acontece? Eles falam em singularidade tecnológica, que é o que acontece quando o robô passa a ser mais inteligente que o homem. E isso pode acontecer. A questão é, como é que é isso eticamente? Eu estou lendo um livro bem interessante que é Virtualmente Humanos. A autora não lembro o nome dela, mas ela é o seguinte, ela é jurista e trabalha na NASA. Ela está estudando juridicamente questões éticas relacionadas aos robôs. Já está se pensando nisso. Como é que seria uma constituição robótica? Constituição no sentido social e político, não constituição física. Então, são coisas que estão indo em paralelo, as pessoas estão muito alertas sobre isso aí. Porque está indo muito rápido. E o Ray Kurzweil, ele está desenvolvendo, ele tem um laboratório que está desenvolvendo a mente humana digital. Ele disse que precisa de mais de 30 anos para chegar lá, ou 20 ou 30 anos. Mas que ele disse que vai conseguir. Desenvolver um computador que processa o mesmo potencial do cérebro humano. Então, o que vai acontecer daí para frente? O negócio é ir lendo, avaliar questões éticas, questões filosóficas, etc., para levar isso em conta. Não necessariamente ficar só na questão técnica, isso é importante. Só na questão técnica, tecnológica. Tem que também pensar a questão filosófica e ontológica do ser humano. Tem que fazer, senão a gente está frito. Senão a gente vai trocar de lugar. O robô vai estar nos empurrando com aquele taco de beisebol. Não é? Não sei se pergunta, professor, era isso mesmo. Tá. Mais uma pergunta? Eu queria só dar uma pergunta, experiência. Eu acabei pesquisando isso sobre criar leis para inteligência artificial. Eu acabei achando aqui uma matéria de 22/6, mês passado, que é Google se junta a cientistas e cria 5 leis da inteligência artificial. Já está aí? Eles estão pensando, eles também estão preocupados com isso. Apesar do Google dominar a tecnologia, eles também estão preocupados com isso. Tem muito potencial bélico também. Sim.
a computação quântica, na verdade, é necessária a computação quântica para simular a mente humana. Sem computação quântica, tu não tem como chegar no potencial humano de peso de processamento. Só complementar o que o colega aí da frente que trabalha com astronomia que falou, eu trabalho com divulgação da ciência e recentemente o Facebook, o Stephen Hawking e um cara que é um milionário, o Yuri Milman, eles criaram um projeto chamado Breakthrough Starshot, que eles têm o objetivo de levar 20% da velocidade da luz, 20 mini espaçonaves e chegarem à estrela mais próxima de nós depois do Sol, que é a Alpha Centauri, que fica a 4,5 anos-luz. Isso, cada anos-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Com a tecnologia atual que a gente tem atualmente, ele demoraria 100 mil anos. E eles querem acelerar para 20 anos. Só que qual é a sacada deles? Com o Facebook, é usar essa tecnologia que tu falou que eles criaram das câmeras 3D para tentar fazer uma forma que as pessoas paguem uma mensalidade para assistir essa viagem que as sondas vão fazer de 20 anos em 360 graus. Como vão fazer, eu não sei, mas é uma forma de eles arrecadarem dinheiro e utilizar o sistema VR para usar para astronomia, né, para exploração espacial. Isso é só um exemplo de como a realidade virtual vai inserir em tudo agora. Na verdade, ela vai substituir, ela vai ser o nosso olhar remoto. Então, daqui a pouco tu vai poder ver outras galáxias sem precisar estar na galáxia. Essa é a questão, é o potencial evolutivo de conhecimento que tu tem na mão. E ao mesmo tempo pode ser uma coisa ruim também. O ser humano tem essa característica, né? Essa dualidade, tu pode criar uma coisa que vai te fazer bem, mas tu pode criar uma coisa que vai te fazer mal. A bomba atômica, vai ser, entendeu? Isso é uma coisa, por isso se estuda, está se estudando, está se discutindo muito sobre o assunto. E não é só na área de computação, área de filosofia, área de espiritualidade, área de... Cara, tem várias pessoas em várias classes falando sobre esse assunto. Maurício, muito obrigado. Obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Salva de palmas de novo.